Olá, boa noite. Vamos começar em alguns minutos um breve estudo sobre um tema do Livro dos Espíritos. Oi, Maria Elisângela, boa noite. Esperar chegando mais gente. É igual chegando num compromisso ou numa casa espírita. A gente vai esperando as pessoas irem entrando. Com saudações, a gente hoje vai conversar um pouquinho. Boa noite, Gódiva, minha amiga professora. Tudo bom? Bom, a gente vai hoje conversar sobre um tema do Livro dos Espíritos, que é justamente o primeiro capítulo do Livro dos Espíritos, sobre o que é Deus. Boa noite, Everton Júnior, Juliana, boa noite, sejam bem-vindos. Boa noite, amigos. Pronto, então as pessoas vão entrando e depois vão assistindo, que vai ficar salvo depois no Instagram, né? E aí quem quiser assistir depois, assiste. Bom, é um momento de reflexão sobre um tema do Livro dos Espíritos. Está aqui o Livro dos Espíritos. Eu estou ouvindo ao contrário, não sei se vocês também veem ao contrário. O capítulo 1, a questão número 1, que é Deus, o Livro dos Espíritos. As pessoas não conhecem, muita gente não conhece o Livro dos Espíritos, um livro com mais de 1000 perguntas e respostas, feitas por Allan Kardec, em 1857 publicado, e que Allan Kardec começa com a pergunta: que é Deus? É curioso que ele não tenha perguntado quem é Deus. Essa imagem que a gente tem de Deus, e que é sobre isso que a gente vai refletir hoje. Então, Deus, na nossa visão atual, aqui no nosso mundo cristão, é uma figura antropomórfica, ou seja, ele tem a forma humana. Ou a gente inverte, que é o contrário, nós é que temos a forma de Deus, né? Já que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, porém a gente pode dizer que nós também fizemos Deus à nossa imagem e muitas vezes a nossa semelhança. Então esse Deus que a gente imagina na nossa cultura como um senhor idoso, um ser, né, sentado num trono e julgando as pessoas, e essa é a visão cristã que persiste nos últimos 2000 anos e que vem também da antiguidade. Porém nem sempre foi assim. Entre os povos mais antigos, entre aqueles que viviam na pré-história, Deus não era dessa maneira, né? Havia o animismo, onde as pessoas acreditavam que havia espíritos na natureza. Então tinha o espírito das águas. Entre tribos indígenas no Brasil, a mãe d'água. Em tribos africanas se falava Iemanjá, né? E aí o espírito das águas. A Iara, o espírito das águas. Entre grupos do norte da Europa se falava na Dama do Lago. Então a natureza tinha espíritos, e esses espíritos governavam esse mundo. Então o ar tinha um espírito ar, o espírito da pedra, o espírito da árvore. Frequentemente as pessoas sepultavam, os seus parentes ao pé de uma árvore. E aí quando essa árvore, a pessoa dizia: aquela árvore ali é meu avô, ele está sepultado lá, o espírito do meu avô está com o espírito daquela árvore. Quando a gente assiste um desenho animado da Disney chamado Pocahontas, a personagem Pocahontas, ela conversa com a avó dela, que é uma árvore, né? Aparece o rosto de uma senhora idosa conversando com Pocahontas, que essa é a visão que se tinha naquele período. Então, o animismo ele está presente, ou segundo algumas teorias antropológicas do século XIX, seria a primeira das religiões, ou seria aquilo que teria dado origem às religiões que mais tarde vão surgir no Egito, na Mesopotâmia, na China, em várias partes do mundo, na Índia, e que teriam por base esse animismo, ou seja, ânima significa alma e a natureza possui uma alma. Aí com a institucionalização das religiões, né, as coisas começam a mudar. Isso por volta de 10.000 anos que acontece a Revolução Agrícola, as pessoas começam a plantar e fixar a moradia, chamada Revolução Neolítica. E por volta de 6.000 anos atrás, lá para 4.000 anos de Cristo, com a criação das primeiras civilizações. Então vejam que
os deuses, eles começam a pensar assim, naquela época, né, no animismo ainda, as pessoas pensavam assim, a pessoa morre e volta como um cavalo, ou então eles viram grandes cavalos, né? Então animais da natureza, da floresta. Então esses deuses, ou melhor dizendo, esses espíritos, eles voltavam como animais, e com o tempo as pessoas passaram a formar deuses que era a mistura dos animais com os seres humanos. E aí surgiu o antroposomorfismo, né? Os deuses egípcios, quem lembra da sua escola, eles tinham uma parte era a cabeça, era de um pássaro, né? Como o caso do deus Horus, e outra parte seria uma parte humana. Você tem um centauro, que é uma metade de cavalo, a parte de baixo aqui é o cavalo e a parte de cima é um ser humano. Então muitos deuses, né, na Mesopotâmia, no Egito e outras partes do mundo, eles tinham essas feições. Então se diz antropos, homem, né, zoo, animal, e morfo, forma. Então eram deuses que tinham uma forma humana e forma animal. Quer dizer, era talvez assim, pensa na visão antropológica do século XIX, que era uma evolução da religião, ou seja, ela saía de um estado animista, que era onde as pessoas viam almas na natureza, quer dizer, a alma da pedra, a alma da árvore, a alma da água, a alma do mar, a alma do céu, a alma do raio e assim por diante, e passavam a ser deuses que tinham uma parte que era o animal e outra parte que era o ser humano. Aí talvez, né, em algum momento, cada povo em seu momento diferente, começa a ter uma forma apenas humana. E aí Zeus, como o exemplo da Grécia, aparece como um ser humano, né? Um ser poderoso. A gente vê sempre os deuses mostrando no passado com corpos perfeitos, musculosos, parece que passavam um dia na academia malhando. E essa visão antropomórfica, o Deus em forma humana. E aí, nesse momento, não se fala mais de outra coisa, senão que o homem foi feito à forma de Deus, já que o Deus tem uma forma humana nesse momento em diante. E aí que entra o cristianismo, onde em algum momento desse espaço temporal, né, o Deus, né, que vai ser tirado do judaísmo, é um Deus que criou o ser humano à sua forma, né, à sua, né, semelhança. E esse Deus não apenas tem a forma física que você podia ver, né? Colocava-se em estátuas, no caso dos deuses gregos, deuses romanos, deuses egípcios, e aí depois com o cristianismo Deus passou a não ser mais representado com estátuas, vindo mais tarde, mais fortemente a ser representado no Renascimento por volta do século XVI, como um senhor idoso de barbas e que estava julgando. Então, essas imagens aparecem também na Idade Média, mas é no século XVI, com o Renascimento, que isso fica muito mais forte. E aí a ideia de Deus também, ela não é apenas física, ela é um Deus interior. E aí, como Deus interior, você vai ter, Deus é uma pessoa que se zanga, é uma pessoa que tem raiva, que machuca, né, às vezes, né? Ele destrói Sodoma e Gomorra, ele tem um atributo humano, que é o de irar, né? De ter raiva e ter ira, e ele destrói duas cidades porque as pessoas ali viviam em pecado, quer dizer, viviam dentro de uma situação que não era a que deveriam viver. E aí ele pune as pessoas, ele pune Adão e Eva, né, tirando do paraíso, ele pune Caim, que matou Abel. Então ele é um Deus punitivo, é um Deus com características humanas. Os deuses gregos, romanos também são assim, e outros povos também são assim, não são atributos de um único povo. E aí as pessoas começam a colocar o Deus com as características humanas. Ou seja, não somente tem a visão antropomórfica, ou seja, o homem como forma, como aparência igual a de Deus, mas Deus com características, com qualidades e defeitos humanos. Deus é bom e os seres humanos têm que ser bons. Deus ele é um ser que é fiel, segundo algumas religiões gostam sempre de lembrar em suas falas, né? Mas se Deus é fiel, então o homem também e o homem tem que ser fiel. Então se Deus é generoso, o homem tem que ser generoso. Se Deus é misericordioso, então com o cristianismo muitas a Shirley Alves entrou, seja bem-vinda. Então com Deus cada vez mais parecido com o homem tentando cada vez mais parecer com Deus. Então esse é o Deus cristão, que vai permear toda a Idade Média, aí por volta de 1000 anos, e vai chegar ao que a gente chegaria aos dias atuais. Seria
né, esse período contemporâneo que nós estamos. Porém, no século XIX, né, século XVIII, com o Iluminismo, e depois no século XIX, esse Deus começa a ter outras formas, né? Na verdade, já se falava sobre isso antes, mas no caso da cultura ocidental cristã, Deus começa a ser visto dentro de outra perspectiva, e chamou-se essa perspectiva de nova era, ou de era nova. No Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec usa a expressão a era nova, e hoje é conhecido no mundo como a nova era. Então Deus é energia, né? Deus é mais uma forma de energia que criou tudo que existe, e aí ele não tem uma forma humana. Quando a gente fala de energia, a gente pensa em energia elétrica, a gente pensa em raio, né, que cai na natureza, a gente pensa em uma descarga elétrica, mas a gente não vê uma forma bem definida como um ser humano. Então aquele Deus que era animal, que tinha um formato humano e animal, que era antroposomórfico, passa para um Deus antropomórfico, que é uma forma humana, e aí chega a um atributo de ser uma energia e não mais uma aparência física, dizendo que ele tem essa aparência A ou essa aparência B. Deus, então, é o Deus da energia, né? Essa energia, segundo alguns teólogos cristãos, seria o amor, né? O apóstolo João diz que Deus é amor. Amor é um sentimento, né? Eu tenho um sentimento de amor por alguém. Ele não pode ser visto o sentimento em si, mas pode ser vista a reação, né? O efeito desse sentimento. Eu abraço alguém porque amo, eu beijo alguém porque amo, eu cuido de alguém porque amo. Então esse sentimento ele pode ser visto através dos seus efeitos. Então veja que quando Allan Kardec pergunta que é Deus, ele não está perguntando quem é Deus, né? Como se a gente colocasse Deus como um pai. A cultura patriarcal colocou sempre Deus como um pai, mas nem sempre foi assim. Em algumas culturas havia a deusa mãe como alguém muito importante, tão importante quanto o Deus Pai, e às vezes mais importante em algumas culturas do que o Deus Pai, o Deus Criador. Já que todos, né, nascem de uma mulher, né, e dentro dos mamíferos a fêmea quem gera, então deveria ser uma deusa mulher, mas dentro da cultura patriarcal machista ficou um Deus masculino, não é deusa, não é Espírita Santa, é Espírito Santo, né? Quer dizer, Jesus não nasceu na forma de uma mulher, nasceu na forma de um homem. Por que ele não veio como mulher? Quer dizer, uma cultura machista, que é a cultura que ainda permeia as religiões em geral, né? De achar que Deus é um ser macho, né? Embora dentro das teologias, os estudos mais aprofundados e algumas religiões dizem que Deus não tem sexo, porém, quando se vai expressar, não se expressa Deus como um ser sem sexo, se expressa Deus no masculino, um Deus ainda macho. Então Allan Kardec, ao perguntar que é Deus, os espíritos respondem que é a causa de tudo que existe e que é a inteligência suprema que está em todo o universo. Então vejam bem, Deus ele é a causa, mas ele não coloca Deus, os espíritos não colocam Deus como alguém com forma humana ou com características humanas. Allan Kardec então pergunta, mas as características mais comuns de Deus em todas as religiões são a onipresença, né? Deus é onipresente, Deus é onipotente e Deus é onisciente, ou seja, Deus sabe tudo, Deus pode tudo e Deus está em todo lugar, né? E os espíritos, com esse questionamento de Kardec, será que essa definição é suficiente? Deus é eterno, Deus é imutável, Deus é onipresente, onisciente, né? Isso é suficiente para designar Deus? E os espíritos respondem que isso é uma linguagem muito limitada nossa. Nós não conseguimos ainda definir o que é Deus, porque nós somos muito pequenos. Em outra parte do livro dos Espíritos, Allan Kardec, os espíritos colocam que para os macacos nós somos deuses. Os macacos não fazem pirâmides, os macacos não constroem aviões, não fazem o que nós fazemos. E por mais que nós tenhamos muita semelhança física com os macacos, em alguns aspectos também sociais, né? Os macacos têm uma sociedade e que se organizam em alguns aspectos parecidos conosco. Eles não fazem as coisas, as maravilhas que nós fazemos. Então, para os macacos, nós seríamos seres extraordinários que estão muito além da sua capacidade. Então, como é que uma barata, né? Como é que a gente conseguiria se explicar para uma barata? A gente tentasse explicar para uma barata que ela não deveria estar ali, que ela procurasse outro lugar, que nós somos seres que não queremos matá-la, mas que ela também não pode nos prejudicar. Então imagine
o Criador de tudo que existe, tentando se explicar para nós, né? Um ser que criou bilhões, trilhões de estrelas, de constelações, de galáxias, tentando explicar-se para um ser tão pequeno como nós, que por mais que tenha grandes estudos, se a gente pensar uma grande inteligência como a de Albert Einstein, ainda assim somos muito limitados. E a média da população não é da inteligência do Albert Einstein. A média da população é de uma inteligência bem abaixo disso. Então, como se explicar, né, o Criador do Universo se explicar para a gente? Seria muito aquém. E nós, como nós conhecermos todos os atributos, todas as qualidades do Criador do Universo? Portanto, tudo que nós dissermos sobre Deus é sempre uma coisa muito abaixo do que deveria ser. Então, nós dizemos que Deus é perfeito, mas o que significa isso, né? Perfeito. E aí nós dizemos que Ele é bom, que Ele é justo, que Ele é soberano, mas todas são características nossas humanas. Nós é que criamos essas expressões para tentar explicar o que é Deus, mas isso está muito aquém do que seria Ele. Nós ainda não temos a maturidade para isso. Se a gente perguntar a uma criancinha pequena, talvez de 5 anos, o que é Deus, ela vai dar uma explicação bem simples, né? Talvez dizer que é Papai do Céu. E se nós perguntarmos a uma pessoa de 20 anos o que é Deus e outra pessoa de 50 anos o que é Deus, nós vamos ter respostas com base no seu amadurecimento. Para algumas pessoas, Deus vai ser simplesmente uma criação humana. Para outras pessoas, Deus vai ser alguém que não pode ser nem definido, porque nossa limitação a gente nem pode pensar sobre isso, né? Questionar o que é Deus. E, de maneira geral, nossa ainda visão limitada não nos permite ver isso. Nossa visão limitada não permite nem a gente ter opiniões certas sobre as coisas hoje. A gente pode pensar uma coisa hoje e depois pensar diferente. Imagine sobre a divindade. Então, a teologia, né, ela vai tentar, independente da religião que seja uma religião cristã, islâmica, budista ou qualquer outra, vai tentar explicar tudo isso. O que é Deus, como é que é esse mundo espiritual, né, as pessoas vão depois da morte, o que somos nós nessa terra, qual é o nosso propósito e qual será o nosso propósito depois que nós morrermos. Tudo isso Allan Kardec vai trabalhar no Livro dos Espíritos perguntando. Quer dizer, uma das visões que se tem na época, que ainda hoje está presente, é uma visão panteísta, né, dizer que o universo faz parte de Deus. Tem a visão panenteísta, que seria que o universo é um pedaço de Deus, que Deus é maior do que o universo, mas que o universo estaria contido em uma parte de Deus, que seria panenteísta, não seria nem o panteísmo, e que existe uma alma universal, onde nós viemos dela e nós voltamos para ela. E Allan Kardec discute alguns desses conceitos no Livro dos Espíritos. Então, se nós voltássemos, se nós viéssemos de uma alma universal que abastece todos os corpos humanos, quando nós morrêssemos, nós voltássemos para ele como uma gota de água que volta para o oceano, nós perderíamos a nossa individualidade. Ou seja, eu continuaria sendo quem eu sou nessa outra vida, já que eu voltei para a alma de Deus. É muito interessante, no filme Avatar, né, do James Cameron, se não me engano é o James Cameron, o diretor, né, quando as pessoas morrem, elas voltam para a alma de Eia, uma coisa assim, né, a alma do planeta, e que está conectado com a natureza, e as pessoas voltam para ela. Então, nessa visão que seria próximo do animismo que acontecia no passado. Então, muitas pessoas ainda pensam assim, né, que Deus seria esse ser que está em toda parte. Nós frequentemente dizemos no popular que Deus está dentro de nós. Mas isso é obviamente uma figura de linguagem, muitos espíritos dizem isso. Se Deus estivesse dentro de nós, ele estaria em que sentido? Né? Um sentido físico, um sentido espiritual. Se nós somos um pedaço de Deus enquanto centelhas, enquanto espíritos, enquanto algum tipo de luz, então nós seríamos um pedaço de Deus, que parte nós seríamos de Deus, né? Se somássemos todas as partes, que são os quase 8 bilhões de seres humanos, formaríamos Deus. Então, isso é o que a gente chama de panteísmo, né? Essas doutrinas que estão presentes ainda hoje, nos dias de hoje, e que algumas fazem parte de grupos chamados neopagãos, né, que estão espalhados pelo mundo, né? Alguns grupos se reúnem às vezes em florestas e aí cultuam a Mãe Terra, cultuam a Mãe Natureza e assim por diante. Não estamos aqui para dizer que qualquer um desses cultos está errado, é a visão de cada um tem. É a visão que cada um tem de mundo, né? Cada um vê o mundo dessa maneira e é a maneira como ele compreende. Não se pode oferecer um professor de filosofia a uma criança.
Então, dentro da cultura do século XIX, dentro da antropologia, há uma evolução, como uma escadazinha, que as pessoas vão subindo até chegar numa religião mais complexa e que não seria a religião original, que a religião original seria o animismo, que talvez não fosse nem considerado uma religião, mas que seria o ponto de partida para para existir as religiões, mas que elas iam evoluindo. Então essa visão é uma visão que hoje é considerada equivocada, né? Porque se a gente pensasse dessa maneira, a gente teria que destruir obrigatoriamente as religiões, digamos, dos indígenas, dos povos tribais, porque seriam atrasadas e a gente passaria essas pessoas para uma religião melhor. E essa é a cultura que se estabeleceu desde o passado. Quando havia o politeísmo, quer dizer, quando você pensa na Índia, onde há vários deuses, então tem um deus para cada um. No Egito também, cada um vê Deus ou se entende com aquele Deus do seu agrado. E há dentro do politeísmo, há um certo entendimento, há menos violência entre as pessoas. Com o monoteísmo só tendo um Deus, o seu só pode estar errado, porque o meu que está certo. Então você tem que se converter o meu ou deixar de existir, porque só em você existir acreditando em outros deuses é uma ofensa. Então, desde que há o monoteísmo, isso com o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, há uma luta constante para saber qual é o Deus verdadeiro. E aí todos os outros são queimados em fogueiras, são enforcados, são de alguma maneira punidos. E com a visão do século XIX em diante, de um Deus energia da nova era e depois uma série de outras visões, isso fica diferente. O Zygmunt Bauman, escrevendo em vários de seus livros, tratando sobre esse mundo pós-moderno que vivemos, que é um mundo líquido, e dentro de certas culturas, a gente tem aqui um Deus para cada pessoa. Então, tem um grupo que se poderia chamar de unitário, utilitarista, não é bem essa palavra, é um grupo unitário que faz aqui no Brasil, a sede, se não me engano, é no Recife, e que as pessoas entendem o Deus de cada um. Então eu tenho um Deus para mim e o meu Deus é desse formato aqui. O Deus para você é outro formato ali. Então cada pessoa tem um Deus diferente e deveria ser aceito assim. Então vejam bem, no século XX, principalmente agora no século XXI, as pessoas, e agora com essa onda que estamos vivendo de ficarmos em casa, eu fazer uma palestra pela internet, a pessoa assistir pela internet, seja no Instagram, no Facebook, no YouTube, onde quiser, né, em grupos como aplicativos como o Zoom, cada um pode ter sua religião doméstica, né? Havia entre os romanos os numes tutelares, onde você tinha em casa os seus deuses particulares. Então hoje cada um pode ter o seu Deus, né? Eu não tenho que mais prestar culto dentro de um ambiente espiritual fora, como uma igreja, algum lugar assim. Eu posso fazer em casa e meu Deus pode ter o formato que eu quiser. Há 500 anos atrás, quando uma pessoa não ia para a igreja, o padre ia na casa dessa pessoa muitas e muitas vezes saber por que a pessoa não foi para a igreja. Por que você faltou à missa? Por que você faltou à missa? E como as comunidades eram pequenas, então tinha como a igreja controlar as pessoas muito fortemente. Com o século XII, XIII, com o advento da urbanidade na Europa e o crescimento vertiginoso das cidades, ficou muito difícil de haver esse controle. E aí agora o que é público e o que é privado ficou bem separado. Porque antes o que era público e o que era privado era muito misturado. Hoje, com as tecnologias, né, a gente mistura muito, né? Eu coloco meu pensamento na internet, eu coloco minhas fotos na internet, eu coloco até pizza que eu estou comendo com os amigos na internet, numa pizzaria ou em casa. A gente pegou a nossa intimidade e jogou para que o mundo veja. Mas a gente tem um certo filtro, eu só quero que as pessoas vejam isso. Eu não quero que as pessoas vejam tudo, e aí eu vou filtrando e é o que as pessoas fazem. Então a mesma coisa acontece com Deus. Antes, o Deus, ele estava dentro de uma doutrina. Então você tem a doutrina cristã, que aí você divide em catolicismo e protestantismo. Dentro do protestantismo você tem uma quantidade enorme de visões de Deus. Você tem os grupos pentecostais, neopentecostais, você tem grupos esse, grupo aquele e o outro, e cada um tem sua visão, não só de Deus, mas de como cultuar a Deus, onde cultuar, quais são as regras para se fazer isso.
E hoje cada um pode ter seu Deus. Eu já tenho amigos evangélicos que não vão à igreja evangélica porque não concordam com aquela igreja, mas se sentem evangélicos, leem a Bíblia, sabe, fazem o seu culto às vezes em casa e se sentem evangélicos. Como também tem muito católico que não vai à igreja e assiste a missa pela televisão, e para ele aquilo ali é suficiente porque ele não quer vivenciar outras coisas que o catolicismo tem. Ou seja, dentro da cultura pós-moderna, que é o que a gente vem vivendo nos últimos 50, 60 anos, a gente diz que, talvez um pouco mais que desde a Segunda Guerra Mundial para cá, a gente diz que o mundo sendo líquido, ele é na mão da gente, a gente coloca a água na mão, ela cai pelos dedos, não dá para segurar, né? Então as coisas são sólidas, mas acabam desmanchando no ar. Então vejam que cada um pode cultuar Deus e pode entender Deus da maneira que bem entender. Não haverá mais uma autoridade me levando à fogueira dizendo que não se pode entender Deus dessa maneira. Não se pode entender Deus de outra maneira. Então é muito comum no meio espírita haver pessoas que a gente chama de espiritólicas. São pessoas que são espíritas, mas que ainda têm as visões de mundo católicas, né? Porque o catolicismo não é somente uma teologia, é também uma tradição. Então, muitas pessoas são espíritas, mas casam na igreja católica, de véu e grinalda, né? Paletó, tudo bonitinho. Tem muita gente que é católica, que é espírita, mas batiza o filho na igreja católica. Então, tem muita gente que é espírita, mas faz crisma na igreja católica. Então, veja que ainda há uma tradição, ainda há hábitos que são de outra religião, que é a religião predominante no Brasil, né? A religião dominante no Brasil. A maior parte de seguidores no Brasil são do catolicismo, e as pessoas ainda têm isso, né? E aí a gente criou o casamento civil, por exemplo, para não ter que casar na igreja católica, e existia isso antes, mas era tudo junto, né? E depois daí, com a República, isso vai se separando. O casamento civil é um, casamento católico religioso é outro. E outras religiões não fazem casamento religioso, só o catolicismo, outras fazem uma bênção. E por tradição, o casamento católico é aquele casamento que acontece na igreja com aquela pompa toda. E outras religiões se dá uma bênção, né? E se faz o casamento no civil. Então, dentro da cultura tradicional, a religião, Deus é assim e o culto é dessa maneira. Então não se pode ser de outra maneira. É uma visão vertical, você não pode mudar isso de maneira nenhuma. Na cultura pós-moderna, a visão é horizontal. Eu vejo Deus como eu quiser e eu cultuo Deus, né, como eu quiser. Agora vai lembrando para a gente a separação do Estado e da Igreja, desde da República e o fim do Segundo Reinado, né, com Dom Pedro II, deixa o Brasil. Então, a nossa cultura hoje, em termos de religiosidade, ela passa a ser horizontal. Ou seja, eu vejo Deus assim, você vê Deus da maneira que você quiser. E a gente vai se entendendo. Por isso que as pessoas dizem popularmente que é o mesmo Deus que a gente ama, que a gente adora. E que, sendo o mesmo Deus, todo mundo devia se entender, já que nós somos filhos do mesmo Pai, né? Então, mas não funciona dessa maneira. Mesmo dentro do ecumenismo, eu tenho uma Bíblia ecumênica. Se você for olhar dentro do ecumenismo, será que as culturas afro-brasileiras, será que o espiritismo faz parte do movimento ecumênico? Será que é só quando é uma coisa política, o Papa vem, aí coloca dentro do culto, ou quando tem o Papa, aí coloca o culto, colocam espíritas, colocam bandistas, candomblecistas, mas dentro do movimento ecumênico, a base é a ressurreição. Então, se para o espiritismo não há ressurreição, há reencarnação, como é que ele faz parte do movimento ecumênico? Pode-se fazer parte enquanto atitude ali, como ação, né, de fazer uma coisa pública, em unir as pessoas para evitar as pessoas se agredirem, seja por palavras ou por ações, né, por usar mesmo as vias de fato, mas na teoria mesmo não funciona, né, ali, porque a teoria de um é diferente da teoria de outro. Então esse Deus vertical e essa religião vertical ela já não existe mais, ela ainda luta para continuar existindo, e a gente tem uma leitura de uma religião horizontal. Você vai, por exemplo, no Centro Espírita, hoje aqui no Cariri, no Juazeiro do Norte, e você vai em outros lugares, né, digamos em Fortaleza, e talvez as pessoas lá façam, quer dizer, é a mesma doutrina espírita, é o mesmo livro dos espíritos,
mas algumas coisas não são exatamente iguais. Você tem dentro da doutrina espírita, são observação a ressurreição na carne, né, que a Godiva fala, a ressurreição na carne, né, que as pessoas entendem de um jeito, né, não existe uma ressurreição só dentro da cultura cristã. Você pensa assim, para algumas pessoas, quando elas morrem, elas vão dormir até Jesus voltar e fazer o julgamento, e aí quem for julgado bom vai para o céu, quem for julgado mal vai para o inferno. Em outra teoria, as pessoas estão no purgatório, esperando chegar ao julgamento final, e aí quando elas houver o julgamento final, umas vão para o céu, outras vão para o inferno, né? E existem algumas ideias que as pessoas, dentro mesmo do judaísmo, que não havia nenhuma vida após a morte, né? Os saduceus mesmo pensavam nessa vida aqui, eles não acreditavam numa vida após a morte, era só essa vida aqui na terra. Então, a ressurreição da carne, e nas doutrinas religiosas espiritualistas que a gente chama hoje, que surgiram do moderno espiritualismo do século XIX, pensam na reencarnação, que você nasce muitas e muitas e muitas vidas até se aperfeiçoar e não precisar mais reencarnar. Então, como a gente dizia, nessa cultura que a gente tem hoje, horizontal, onde a religião é do jeito que eu quiser e o Deus é do jeito que eu quiser, eu vejo o Deus da maneira como eu quero. E dentro da maneira como eu quero, eu cultuo da maneira que eu quiser. Na minha casa é assim, e a lei permite que eu faça dessa maneira e daquela outra. Então, funciona para um centro espírita do mesmo jeito. Veja, eu dizia do centro espírita, o espiritismo proposto pela Federação Espírita Brasileira, né? E aí você tem casas espíritas que têm cirurgias espirituais, você tem casas espíritas que praticam apometria, casas espíritas que praticam a cromoterapia, casas espíritas que têm outras atividades além dos estudos. Bom, se você lê o Livro dos Médiuns, no último capítulo, que trata sobre a sociedade, o regulamento da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, nessa época, quando Allan Kardec escreve o Livro dos Médiuns, ele coloca o regulamento como um lugar de estudo da doutrina espírita. Então, assim, a assistência social, não está errado fazer, né? Fazer assistência social, ajudar as pessoas que precisam, a gente se encontrar lá, se alguém pode ajudar quem precisa, então lá é um ambiente que se pode fazer isso. Fazer uma campanha do quilo, fazer um sopão, fazer um bazar, não tem nada de errado. Porém, o objetivo central, o objetivo primeiro do centro espírita é a divulgação e o estudo da doutrina espírita. E aí, cada casa espírita, interpretando o que quer, faz da maneira que quiser. Então, assim, está certo ou está errado? Cada casa é quem decide se está certo ou está errado. Porque, como nessa cultura que a gente falava horizontal, eu vivencio o espiritismo na minha casa da maneira que eu quero. Então, você vai ter espíritas que não vão a casas espíritas. E vai ter espíritas que frequentam a casa espírita, e vai ter espíritas que são trabalhadores da casa espírita. Então, cada um vai conseguindo vivenciar esse espiritismo da maneira que quiser. Da mesma maneira em relação a outras religiões. Tem gente que é umbandista, mas vai a um centro de umbanda uma vez por mês. E tem gente que vai ao centro de umbanda todo dia, se estiver aberto. Então, cada pessoa vivencia a religião da maneira que quer. Não há mais uma obrigatoriedade, dizendo assim, se você é dessa religião, você tem que cumprir os preceitos. E tem que ser desse jeito. Então, assim, no espiritismo não existem regras específicas da nossa vida íntima, da nossa vida pessoal. Então, eu tenho que me melhorar. Mas se eu vou beber álcool, tomar uma cerveja ou não, é problema meu. Não preciso contar para as pessoas. Eu tenho que me melhorar. Mas a minha vida íntima com minha mulher, ou se eu sou homossexual, heterossexual, isso é problema meu. Quer dizer, não é colocado dentro da casa espírita, porque cada um tem sua vida pessoal. E aí ela é traçada pela sua consciência e não por uma autoridade que diz. Obviamente, dentro do meio espírita, acabou surgindo isso em alguns lugares. Existem vídeos na internet onde se pergunta espírita bebe. Aí tem sempre uma autoridade, algum espírita conhecido, famoso, explicando por que é que o espírita não pode beber, por que é que o espírita não deve beber. E aí começam a criar normas de comportamento exterior, do que as pessoas não podem fazer ou do que as pessoas podem fazer. Quem determina o que é certo e errado é minha consciência. Está lá no Livro dos Espíritos, onde está escrito a lei de Deus, e os Espíritos respondem que está na consciência do homem. Então, eu determino o que é que eu vou fazer de certo e errado. Existe um código ético, que é amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo.
Então, se eu faço uma coisa que prejudica o outro, essa é a minha reflexão, é o meu ponto de partida. Se eu vou fazer uma coisa, seja isso ou aquilo, é determinado não porque alguém disse que é certo ou errado, mas por esse código de conduta ética que se diz assim: amarás ao teu Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, não determina, não é uma função da igreja, da comunidade, dizer como eu devo me comportar. É minha consciência, sou eu quem determino isso. Essas visões de um Deus que determina a maneira como a gente se comporta, elas estão ficando cada vez mais para o passado. Existem sempre os retrocessos conservadores. O Brasil vive um retrocesso conservador nos últimos anos, e que há uma ideia de que há uma unidade, que há um povo só e que as coisas são todas iguais. Se há unidade, se há um povo só e que as coisas são todas iguais, então vai-se dizer que só existe uma religião, que é a católica, que o povo é todo branco e que a língua é portuguesa e que as pessoas devem se comportar assim, que só existe uma família, que é a família entre homem, marido e mulher e crianças, tudo mais. Isso tudo vai contra a diversidade que nós encontramos hoje. Quantos casais, de 2 homens criam muito bem uma criança e às vezes não tem religião nenhuma e estão lá formando um cidadão de bem? E quantos casais heterossexuais têm filhos que às vezes cometem crimes na sociedade? Então, essa discussão, dessas minorias, por assim dizer, elas têm tudo a ver com essa nossa visão de uma sociedade mais horizontal, onde as relações são horizontais, onde as pessoas não têm mais que obedecer de cima para baixo. O que é que torna essas relações horizontais no caso da sociedade civil? A nossa Constituição. É a Constituição Federal, que não é igual dos Estados Unidos, que não é igual da França, que há coisas em comum, mas que não é exatamente igual, e não são exatamente iguais, e que determina o que a gente pode e o que a gente não pode fazer. E se eu não estou satisfeito com uma lei que me incomoda, basta incomodar um. Se não estou satisfeito com essa lei, eu entro na justiça e solicito que essa lei seja modificada, porque a lei é igual para todos. Ou seja, a lei não pode ser criada para prejudicar alguém, ela tem que ser feita para que beneficie toda a população. Obviamente, há situações que algumas pessoas são mais vivenciadas. A Juliana está pedindo para colocar aqui no silencioso. Eu não entendo muito de tecnologia, não sei se é assim, vamos ver se é. Então, peço desculpas. Então hoje a gente tem esse tipo de religião, que é essa religião que é criada para todo mundo seguir, só pode ser desse jeito. E tem aquele tipo de religião que é dessa maneira horizontal, onde cada um cria o seu culto em casa. Então você tem o xamanismo, por exemplo, que as pessoas se reúnem dentro de certas regras, e um grupo xamânico aqui em Juazeiro do Norte pode não ser exatamente igual em Crato, um grupo de Crato pode não ser exatamente igual lá nos Estados Unidos, que não é exatamente igual lá na França. Então você vai ter grupos de pessoas com uma visão de mundo diferente. Eu me lembro de um aluno meu que dizia que era Wicca, ele dizia assim: professor, eu sou Wicca, sou bruxa do bem. Eu dizia assim: qual é o parâmetro de vocês? Qual é a religião de vocês? Aí ele me trouxe uma revistinha em quadrinhos explicando como funcionava o Wicca. Eu li a revistinha, era um almanaquezinho explicando o que era o Wicca. Eu disse: mas não tem um livro sagrado como os cristãos têm a Bíblia? Ele disse: não, é isso aqui. Então cada povo interpreta da sua maneira, e cada grupo interpreta da sua maneira e vivencia essa religião. Então, se a gente analisar, caminhando a gente para o final, cada grupo, aliás, cada sociedade, em cada tempo, vai determinar como é que as pessoas vão vivenciar a sua espiritualidade. Então a gente hoje não fala mais, ou não, cada vez mais substituindo o termo, não se fala em religiosidade, mas se fala em espiritualidade. Então, a espiritualidade eu posso vivenciá-la como eu bem entender. É a maneira que eu entendo Deus, é a maneira que eu entendo a maneira que eu vou cultuar esse Deus ou não. Enquanto a religiosidade tem a ver com uma religião que determina que só se pode cultuar Deus dessa maneira, e ela é de cima para baixo e as pessoas não podem fazer de maneira diferente. Essa tendência ela tende a diminuir, e a tendência que tende a aumentar é que cada um vê Deus da maneira que quiser. Ou seja,
eu vou vivenciar o Deus e eu posso ser um espírita e não ter exatamente a mesma visão de outro espírita sobre Deus. Eu posso ainda trazer elementos do catolicismo que permeiam a minha visão do que é Deus. Eu posso trazer elementos de outras religiões que eu vim, que ainda permeiam o que é Deus e que, como a gente disse, não está certo nem errado, é a maneira como cada um vê. Se tem uma ideia de que cada um vê o mundo pelo óculos de sua cultura. Então, se eu coloco a minha cultura dessa maneira, o meu óculos vê o mundo dessa forma. Em uma das versões de Dorothy e do Mágico de Oz, ela vai até a cidade de Esmeralda e para entrar ela tem que colocar um óculos para proteger a sua visão, porque lá tudo é de esmeralda. O Mágico de Oz transformou a cidade toda em esmeralda. Então quem não usar os óculos vai ficar cego com a luminosidade. E a Dorothy, ao entrar, ela vai teimosamente tirar o óculos. E ela, ao tirar o óculos, ela percebe que o óculos é que é de plástico verde e que a cidade é de pedra. É uma cidade comum de pedra e que não é uma cidade feita de pedra preciosa, é uma pedra comum. Então se colocou a ideia de que a gente vê o mundo pelo óculos da cultura da gente. Então não é que esteja errado, é apenas a maneira como a gente vê o mundo. O que é certo e o que é errado está na nossa consciência. E esses códigos éticos, o Moisés ele colocou um código ético muito importante há, 3.500 anos, que seria honrar pai e mãe, não matarás, não furtarás, quer dizer, respeite o seu semelhante, ame a Deus. Então todo esse código ético ele ainda está presente nos dias de hoje. Ele pode ser vivenciado por um indígena na floresta, que não tem a religião cristã, como ele pode ser vivenciado por um aborígene lá na Austrália, que também não tem a religião cristã, e ele pode ser vivenciado por um hindu ou por qualquer pessoa. Agora, quando a gente começa a determinar como as pessoas podem ou não amar a Deus, como as pessoas podem ou não reverenciar a Deus, aí você cria uma religiosidade, dizendo que só pode ser desse jeito, de outra maneira não há como as pessoas viverem. E aí é onde entra o problema. Porque se eu digo assim, eu quero cultuar a Deus de joelho, o outro diz, mas eu só posso cultuar a Deus se for em pé, porque meu joelho dói. Mas aí cultuar a Deus em pé não pode, porque é falta de respeito. Aí você começa a criar um monte de regras verticais, onde alguém que tem poder estabelece, diz assim, é desse jeito e não pode. E aí a visão de cá. Então, Deus, segundo os Espíritos, que respondem a Allan Kardec, é a causa primeira de tudo que existe. Quer dizer, a partir de Deus surgiu tudo. E ele é a inteligência suprema. Bom, os Espíritos não dizem que ele é o amor supremo. Não dizem que ele é a caridade suprema. Não dizem que ele é a misericórdia suprema. Eles dizem bem simples, que é a causa primeira de todas as coisas e que é a inteligência suprema universal. Tudo que se disser além disso aí são nossas visões do que seria Deus. E aí cada um de nós vai vendo, à medida que amadurece, como é que é Deus. Quando eu era criança, eu falava como criança, eu discorria como criança. E agora que estou mais velho, eu vejo como um espelho face a face. Ou seja, essas são as palavras de São Paulo, lá nos Coríntios, dizendo que quando a gente é criança, a gente vê o mundo como a gente é criança. E à medida que a gente vai amadurecendo, a gente vai vendo de maneira diferente. Antes de ser espírita, eu tinha uma visão sobre o que era Deus e que me satisfazia e que me dava conforto. E aí, quando eu me tornei espírita, essa visão ela permaneceu e eu fui tendo outra visão junto com ela. Então, chegou um ponto que essas visões foram se separando e aquela visão que eu tinha anterior, ela foi deixando de existir e foi formando uma nova visão. Bom, essa visão será para sempre? Não, a visão que eu tenho de Deus hoje é a visão que me conforta, que me traz tranquilidade, que me traz paz. A visão que você tem é essa visão que traz paz para você. Então, não se pode dizer o que é Deus, porque cada uma pessoa vai ver da maneira que lhe conforta, da maneira que lhe apraz. E se alguém diz assim, mas na Bíblia, bom, então a visão que você tem é essa, ela lhe conforta, ela lhe apraz, então está ótimo. Se essa visão, que é a visão da Bíblia, ou é uma visão, se essa visão da Bíblia lhe acalma, lhe tranquiliza, então está tudo bem, Não tem nada de errado. Se essa visão que você tem é a visão do Alcorão, do islamismo, e é que lhe acalma, que lhe traz tranquilidade, que lhe traz equilíbrio para o seu sistema, então está ótimo. Então cada
povo tem sua maneira de ver e cada pessoa tem sua maneira de ver. Então, essas reflexões, né, sobre o que seria Deus e que variam ao infinito. Então, hoje, graças a Deus, como a gente diz no popular, a gente pode ter a religião que a gente quiser e a gente pode ter a visão de mundo que a gente quiser sobre a divindade e que a gente pode, de alguma maneira, reverenciar a Deus, cultuar a Deus dentro do nosso lar, da maneira que quiser. Uma reflexão: como é que vai ficar agora essa situação que a gente está vivendo de quarentena, em que a gente está tendo que se comunicar pelas redes sociais, né? Para mim é muito estranho conversar com alguém pela rede social, porque eu estou acostumado a ir a um centro espírita, a um ambiente qualquer, uma universidade, uma escola, e falar com pessoas que eu estou vendo, né? E vendo as reações dela. E agora a gente está vivenciando outro tipo de relação, onde as pessoas estão em suas casas. Eu não estou vendo vocês, estou vendo o nome de vocês aqui na tela, mas vocês estão me vendo e eu não consigo ter uma relação de feedback para saber como vocês estão se sentindo, a não ser que alguém escreve alguma coisa ou manda uma palminha, um coraçãozinho. Então, como é que vai ficar também essa nossa relação com a nossa religiosidade, ou melhor, com a nossa espiritualidade? Então, religiosidade vai ficar bem mais complicado, já que a gente não pode ir a determinados lugares para cultuar. Já a espiritualidade eu posso ter em qualquer lugar, posso ter em casa, posso ter numa floresta, posso ter num templo religioso, posso ir para uma cachoeira, posso fazer em qualquer lugar, né, no meu quintal, e ter essa espiritualidade. Eu posso estar aqui e sentir esse contato com algo maior do que eu. Não precisarei fazer cultos específicos determinados por alguém que seja maior do que eu, como um padre, como um líder religioso, como um pastor, que diz que só pode ser dessa maneira e de outra maneira está errado. Então, é essa oportunidade que nós estamos tendo agora, com essa quarentena, de começar a refletir como é que nós vamos nos relacionar com nossos semelhantes, né? E como é que nós vamos nos relacionar com essa nossa espiritualidade. Então, recomendo que leia o Livro dos Espíritos, a questão número 1 do Livro dos Espíritos. Se não quiser ler a introdução, comece pela questão número 1, que é Deus. Quer dizer, Deus é alma, Deus é um espírito, Deus é tudo que existe. Essas reflexões vão estar lá, que foi o que a gente conversou hoje. Deus não pode ser tudo que existe, porque tudo que existe é perecível, é mutação, é transformação constante. Deus não pode ser uma alma universal, onde eu volte e me perca nela, porque aí eu perderia minha individualidade. E sendo eu imperfeito, algo de imperfeito entraria em Deus, e Deus é perfeito. Então, essas reflexões Allan Kardec faz no Livro dos Espíritos. Eu convoco a todos a que depois tenham uma leitura a esse respeito. Queria agradecer a atenção das pessoas que estiveram presentes. Se quiserem fazer perguntas, fiquem à vontade. Se quiserem sugerir temas para a gente conversar. Na próxima sexta-feira, eu vou trazer novamente essa conversa com um tema sobre mediunidade, né? É possível deixar de ser médium? E no sábado a gente vai participar de uma live do Lar Espírita O Bom Samaritano, que vai acontecer também às 19h30. E aí é na página na conta do Lar Espírita O Bom Samaritano, nossos amigos da cidade do Crato. Então, quem quiser depois fazer alguma pergunta, eu vou aprender como é que mexe para tirar esse sonzinho que incomodou as pessoas. Eu desejo a todos uma boa noite, muita paz, que os bons espíritos nos iluminem sempre. Muito obrigado pela sua presença.